Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá, né, para mais um dia da nossa leitura, para mais um momento aqui com o Senhor, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, né, na nossa vida e continuar, né, ministrando as nossas vidas aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e continuar a nossa leitura. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por mais esse dia. Nós já estamos, Senhor, no dia 29 de agosto. Como é bom, Senhor, ver que durante essa trajetória desses 8 meses, Pai, já entrando no 9º mês desse ano, o Senhor esteve conosco todos os dias, Pai. Todo momento o Senhor estava conosco. Mesmo, Senhor, quando nós estávamos muito cansadas, Deus, ou tentando desanimar, o Senhor tem sempre nos impulsionado a permanecer, a continuar, a avançar, porque é nesse lugar, Senhor, que nós somos transformados. Nesse lugar, na tua palavra, Senhor, que nós somos cada dia moldados à imagem e semelhança do Senhor. Obrigado, Jesus, porque desejamos muito que o fruto do teu Espírito se manifeste em nós naturalmente, Senhor. Nós não queremos forçar uma vida, Senhor, em ti, mas nós queremos cada dia mais que a tua presença se manifeste em nós de maneira muito natural e tangível, Pai. Que o seu Espírito Santo possa, Senhor, ter lugar e acesso na nossa vida para mexer, transformar, limpar, aparar, Senhor, todos os lugares que precisam ser mexidos e ministrados, Pai. Muito obrigada, Jesus. Guarda as nossas vidas, Pai. Guarda, Senhor, tudo que é nosso, a nossa família, Senhor, os nossos filhos, os nossos netos, tudo que está ao nosso redor, Senhor, que o teu cuidado esteja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com Daniel 5. Vai ser o desfecho, né, da conquista da Babilônia pelo Império Medo-Persa. Nós já estamos nesse trecho onde Nabucodonosor morreu, o seu filho Evil-Merodach entra no poder, mas fica por muito pouco tempo. Há um assassinato, né, por parte de uma conspiração, mata Evil-Merodach, e aí em seguida alguém entra no poder, que é um nome extremamente difícil de falar, né, Negliziar, alguma coisa assim, e depois o seu neto, então Belsazar, vai entrar no poder. E Belsazar, infelizmente, não sendo uma pessoa estruturada para estar no poder de um império tão grande quanto era a Babilônia, não foi treinado para isso o suficiente, né? Não houve tempo para que ele fosse treinado pelo seu pai, pelo seu avô, então ele perde o controle, perde a mão, e o Senhor fala com ele. Então, nessa visão de Daniel capítulo 5, nós vamos ler ela agora, os trechos aqui, né? Então começa com um grande banquete. Daniel 5, versículo 1 até o versículo 4 é sobre esse grande banquete. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata para os seus predecessores. Versículo 2. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então esse primeiro trecho fala desse grande banquete que ele estava dando para os nobres do seu palácio. E o grande erro aqui de Belsazar nesse momento, que traz a ruína para o seu governo, para o seu território, é justamente ele ter tomado esses utensílios que eram do templo do Senhor de Jerusalém. Então ele, no meio dessa bebedeira, ele decide tomar vinho nessas taças que foram tiradas do templo. Eram os utensílios que eram usados justamente nos rituais de sacrifício e que eram consagrados ao Senhor,
e ele pede justamente esses utensílios para beber vinho e adorar os seus deuses nesse momento. A escrita na parede, continuando aí a partir do versículo 5. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la revelando-me o significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então, esse segundo trecho fala desse dedo, né? Esse dedo com uma mão humana que escreve no reboco da parede do palácio. E nesse momento o rei Belsazar está vendo esse dedo escrevendo essa inscrição, essa mensagem na parede. E ele então chama todos do seu reino, todos os magos, encantadores, e ninguém consegue interpretar. A rainha lembra-se de Daniel e então diz para Belsazar que existe um homem no reino da Babilônia que tem o espírito dos deuses, né? Quando a gente falou sobre esse texto, lá no curso de escatologia, a gente fala um pouco mais minuciosamente sobre esse texto e como isso é maravilhoso, esse entendimento, né, que eles tinham naquela época a respeito de Daniel, de como Daniel realmente era alguém extremamente cheio do Espírito de Deus, e eles reconheciam isso. Eles só não sabiam dizer que era o Espírito de Deus que estava sobre Daniel. E Daniel então é chamado para a presença do rei, e ele então fala que ele vai ser, se ele conseguir interpretar, ele vai ser um dos grandes dentro do governo de Belsazar. Continuando aí, versículo 17. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, a quem queria poupar, poupava, a quem queria promover, promovia, e a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois.
e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, Ciro entra na cidade, né, da Babilônia ali no ano 539 a.C. Aqui diz 29 de outubro, né? A data precisa seria 29 de outubro de 539 a.C. Então, essa mão que escreveu contou os dias, né, de Belsazar. Passou poucos dias e realmente Ciro, ele toma então a Babilônia com todo o seu exército, mata Belsazar, né? Ele é morto. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Tanto Dário, né, não sei como é que era a pronúncia exata, ele e Ciro tomam, né, eles tinham um conjunto, né, eles eram unidos como dois impérios que começaram a tomar territórios nessa época. Então fala desse exército de Dário, ou de Dario, né, que toma ali a Babilônia e em seguida então Ciro entra na cidade também e toma a Babilônia e eles começam a conquista, né, desse império que vai se tornar agora um dos impérios, uma potência mundial, que é o Império Persa, que a gente ouve muito falar sobre ele. Esse Império Persa, ele vai reinar do ano 539 até o ano 333 a.C. É o segundo Império Mundial profetizado por Daniel. Então, na visão de Daniel da estátua, lembra que a gente leu esses dias atrás? A estátua, a cabeça era a Babilônia, depois o tronco, né, aqui a parte depois da cabeça era o Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego e depois seria o último império que alguns acham que é Roma, mas que eu acredito que seja o Império Otomano, e a gente vai entender isso nos estudos aí não é assunto para nossa leitura. Mas aqui entra o segundo império, então profetizado por Daniel naquela estátua que o rei Nabucodonosor tem a visão e que ele interpreta. Continuação do reinado de Ciro e Dário o Medo. Então eles começam então a partir do ano 539. Isaías 44, 28 é um versículo que fala sobre isso. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então, Isaías 44, 28 profetizou sobre esse momento da história onde Ciro seria esse pastor usado pelo próprio Senhor para agora cuidar das ovelhas do Senhor, né, do próprio povo de Israel. Ele vai começar a liberar o povo do exílio, porque se passaram os 70 anos e agora o Senhor vai começar a restaurar a sorte de Jerusalém, do povo de Israel. Daniel 1, 21 também fala. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Então ele ficou ali, né, no reino até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel 11:1 também fala, sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos,
ajudei-o e dei-lhe apoio. Daniel permaneceu na Babilônia mesmo depois de Ciro começar a liberar o povo de Israel para reconstruir Jerusalém. Então, Daniel não foi para Jerusalém novamente, ele ficou por ali mesmo, continuando aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. A oração de Daniel aqui. Daniel 9, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o último versículo. Daniel, capítulo 9, do 1 ao 19. Depois vai entrar outra visão dele, do 1 ao 19. A oração de Daniel. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Então, essa oração de Daniel capítulo 9, o início dela, né, é maravilhosa porque a palavra fala que Daniel leu as escrituras, viu que em Jeremias havia uma data determinada pelo próprio Deus, que eram os 70 anos de exílio, e que esse tempo havia terminado. Então ele começa a entrar num processo de jejum, de oração, de clamor, em favor desse término desse exílio e então na restauração de Jerusalém. E ele fala: Senhor,
Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Eles desejam sim que o Senhor restaure então tudo aquilo que ele prometeu que iria restaurar, né? Que libere eles desse exílio, que deixe-nos voltar para a sua terra e assim o Senhor possa cumprir a sua palavra, inclusive, né? E Deus vai fazer. E sempre Deus vai levantar alguém que leia a palavra, que busque a Deus através da palavra e encontre então todas as promessas que estão ali. Quando nós nos voltamos para a palavra e começamos a perceber que existem promessas feitas para nós e que nós deixamos de tomar posse delas por falta de conhecimento, mas no momento que nós conhecemos a Bíblia, nós então começamos a tomar posse disso, a palavra de Deus começa a surtir o efeito que ela precisa surtir em nós. Então nós nos arrependemos, como o próprio Daniel está fazendo aqui. Nós começamos a reconhecer o nosso próprio pecado, não o pecado do outro. Nós precisamos começar primeiro reconhecendo o nosso próprio pecado. Onde é que estão os nossos pecados e precisamos então confessá-los e abandoná-los e começar a viver segundo a palavra, e assim o Senhor vai cumprindo a palavra dele na nossa vida no particular e também no coletivo, porque isso estende, né? Sempre para as pessoas que estão próximas de nós. O reino de Deus, ele vai se expandindo, ele vai fluindo, né? O rio de Deus vai fluindo e as pessoas vão sendo alcançadas. O final de Daniel 9 vai falar sobre a visão de Daniel e as 70 semanas. Daniel 9, versículo 20, a continuação aí. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, o restante dele fala justamente sobre essa profecia, sobre essa visão, ou sobre essa fala, né? Uma profecia, porque Daniel é avisado, né, sobre isso, ele não vê nada. O próprio Gabriel, o anjo Gabriel, esse anjo anunciador, né, esse que traz boas notícias, ele vem então e fala diretamente a Daniel sobre aquilo que ele precisava entender nesse momento, uma profecia liberada, uma palavra profética liberada sobre essas 70 semanas, que representam exatamente o tempo entre esse momento, entre o nascimento e morte de Jesus e depois então o tempo do fim, que representa essa última semana aqui, que o anticristo vai estar reinando sobre a terra. Então, quer entender um pouquinho melhor sobre as 70 semanas, sobre esse texto? Tá lá, gente, no meu canal. Não tô falando isso para que você vá lá assistir, não é isso. Mas se você quer entender um pouquinho mais, a gente não tem tempo aqui na leitura de ficar esmiuçando, né, para não levar muito tempo a nossa leitura, mas está lá disponível. A gente fez esse estudo minucioso desses textos, então quem quer um pouquinho mais de entendimento, quem quer compreender mais, está disponível, então vai lá. Existem outros canais, inclusive, que trazem esses estudos também, que falam, vale a pena, né, a gente buscar entendimento, buscar sabedoria, porque aqui está
totalmente descrito esse tempo que vai começar a partir de agora e vai até a volta de Jesus com o reinado, né? Com o término, na verdade, da grande tribulação e a volta de Jesus. É disso que fala essas 70 semanas de Daniel, que ele tem essa profecia do próprio anjo Gabriel. Nós vamos ler Salmo 102. Salmo 102 para nós terminarmos a nossa leitura de hoje, que foi maravilhosa, né? Salmo 102. Deixa eu colocar aqui. Hoje é dia 29. Salmo 102. Diz assim: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, são como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. As suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá a oração dos desamparados e as súplicas não desprezará. Escreve-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles pereceram, mas tu permanecerás. Envelheceram como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Salmo maravilhoso, né? Ele fala, ele pede esse socorro no início do salmo, e depois ele começa a falar de quão poderoso é o Senhor para restaurar tudo que ele vai restaurar na terra através da volta de Cristo. E aqui nesse momento da restauração de Jerusalém mesmo, depois do exílio, né? E tudo que Deus vai fazer nesse momento da história. Mas o salmista está falando justamente sobre o tempo do fim, sobre essa restauração de todas as coisas. O teu trono não tem fim, mas tu permanece o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Eu gosto muito desse versículo aqui, ó, 18. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda não será criado, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando. Então, um povo que ainda nem nasceu, um povo que ainda nem existe, esse povo vai te louvar proclamando que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor veio para libertar os cativos. Gente, isso fala de nós, os gentios, nós, as nações que fomos então encontrados pela palavra de Deus, que fomos encontrados por esse grande amor que Jesus tem por nós e que decidiu morrer naquela cruz por nós. Como esse salmo é maravilhoso, né? Como ele tem um contexto tremendo sobre essa questão de Deus realmente se levantar e cumprir a sua palavra e restaurar toda a terra. Ele fala aqui também:
sobre a roupa, né, do céu, que na verdade fala do desenrolar, né? Na volta de Jesus, o céu será totalmente desnudado, né? Como se Deus tirasse a roupa do céu e a gente pudesse ver claramente o trono de Deus, a glória de Deus, aonde ele mora hoje, né? Então ele fala aqui, ó, 25, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles pereceram, mas tu permanecerás. Envelheceram como vestimentas, como roupas tu trocarás, serão jogados fora. Então, Apocalipse vai falar que o céu ele vai enrolar como se fosse um rolo, né? Como se fosse um papiro. E o céu vai ficar totalmente desnudado para nós, e nós vamos ver o Senhor como ele é, como o céu é, né? Isso é maravilhoso. Tá bom, gente? Amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui dando continuidade. Agora a gente entra justamente nesses textos que vão falar sobre o Império Persa, né? O Império Persa tomou posse ali, mas a gente vai entrar dentro do texto da libertação, do início, né, da libertação de Jerusalém por Ciro. Então vai começar Esdras, Neemias, o próprio Daniel ainda está falando, está profetizando, mas a gente já vai começar a entrar nesse contexto de Esdras e depois de Neemias também, a respeito dessa liberação do pessoal que começa a acontecer pelo Ciro, né, pelo rei Ciro. Bom, gente, Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.